A lenda de Maitreya. Os iniciados sabem que Maitreya é um termo, que significa aquele que dominou as 3 Maias, ou as 3 ilusões, ou os 3 mundos, o mundo físico, o mundo psíquico e o mundo espiritual. Significando o mesmo que Trimegistus, ou 3 vezes mestre. Assim o termo também tem o mesmo significado de Cristo, Messias ou Buda, significando ungido, ou iluminado, desperto. Maitreya refere-se portanto a uma condição que pode ser atingida por qualquer ser humano que logre o desenvolvimento de sua consciência até atingir tal estado, e somente diz respeito a um indivíduo no sentido que este tenha realizado isso. Segundo nosso entendimento, o professor HJS, quando faz uso do termo, o faz nesse sentido. Ele calculou que em torno de 100 anos após o ápice de seu trabalho filosófico iniciático, a humanidade desenvolveria estado de consciência para que alguns seres fossem capazes de compreender a obra, e que provavelmente surgiria um ser que, alcançando a condição de penetrar na maia física, psíquica e espiritual, acrescentaria algo ao trabalho que ele desenvolveu, fazendo novas revelações, levando a obra um passo adiante, contribuindo para o avanço do estado de consciência da humanidade. Ou seja, nessa fase da humanidade, a avatarização, fenômeno que caracteriza o despertar de aspectos espirituais da tríade superior, seria mais comum, e dentre os seres humanos que atingissem tal condição, que formariam a humanidade avatárica, composta por seres que alcançarem o estado de consciência bimânico, 2 manas, mental concreto e abstrato, e atabimânicos, mental intuitivo. Haveria algum representante legítimo desses estados de consciência, que, voltando-se para a sabedoria iniciática das idades, faria novas revelações, velar de novo, apresentando a mesma verdade arquetípica, sob novos véus adequados ao novo estado de consciência da humanidade. Esse seria o sentido da alegoria de Maitreya. Porém, hoje em dia, alguns espertalhões lançam mão de tal alegoria e se auto-intitulam Maitreya, Avatar, etc. Assim o sagrado vai sendo profanado e o espiritual vai sendo conspurcado, num jogo de interesse, onde se vê de tudo: idolatria, interesses políticos e manipulação religiosa. Só eu já conheço 10 supostos Maitreyas, cada um se julgando mais iluminado que o outro. Alguns se auto-idolatram, fazendo menção à sua genealogia supostamente sagrada, esquecendo que tais ancestrais foram contemporâneos do professor, que jamais fez deles nenhuma menção. Se tais atitudes mistificadoras forem levadas adiante, daqui a algum tempo, o termo Maitreya passará a significar luta de egos, fogueira de vaidades, orgulho, prepotência, autoglorificação e manipulação política e religiosa. Tudo isso nos lembra a série de livro Duna, de Frank Herbert, onde existe uma profecia implantada intencionalmente na psique da população, que fala de um Messias, um iluminado, um líder político e religioso, que guiaria o povo para a libertação. O personagem principal do livro se apodera de tal lenda e a utiliza para fins políticos, e, conquistando poder, governa sob uma base político-religiosa, como se fosse um deus. O argumento do livro é muito semelhante ao que se tenta fazer hoje com a lenda de Maitreya. Alguns inclusive planejam utilizá-la como golpe publicitário a fim de fortalecer o turismo esotérico em certas localidades. Que coisa horrível, realmente repulsiva! Contemplar esse espetáculo de má-fé nos força a vir a público desmistificar a lenda de Maitreya. Diferentemente de mistificadores despudurados que se apoderam da lenda, só vendo nela um golpe de marketing,
para se autopromover ou fortalecer o turismo esotérico, místico na sua região geográfica. Os verdadeiros discípulos do Mestre, que compreendem sua maneira de pensar e de agir, entendendo o seu profundo comprometimento com o combate do fanatismo e da superstição, sentem-se constrangidos com tais atitudes. No mesmo sentido de que Joshua ben Pandira, o Jesus bíblico, afirmou: minha mãe e meus irmãos são os que fazem a obra de meu Pai. Como discípulos do Mestre, afirmamos que Maitreya não existe, é apenas uma lenda iniciática, que, como a lenda maçônica de Hiram Abif, diz respeito à trajetória do ser humano, a tua e a minha caminhada evolutiva. Essa lenda deveria servir para orientar o discípulo em sua trajetória na senda iniciática. Considerem isso e imaginem o absurdo de alguém afirmando: eu sou Hiram Abif. Realmente o professor estava certo. Nos dias em que vivemos surgiria uma humanidade capaz de penetrar nos seus ensinamentos e compreender mesmo que parcialmente o sentido de sua obra, uma humanidade que poderia gerar indivíduos capazes de acrescentar às suas revelações e estimular as pessoas a darem passos seguros no caminho de sua própria iluminação. Mas o que vemos? Fanatizadores, utilizando o mito do Messias, galvanizando consciências e capturando as mentes ingênuas, que espalhando superstições, deturpam sem menor pudor os ensinamentos do Mestre. Verdadeiros magos negros, a serviço da ignorância, do fanatismo e da superstição. Realmente nem mesmo o Avatar é perfeito, pois ao encarnar no mundo humano sofre a interferência do mesmo. Assim o professor foi muito infeliz em lançar mão dessa lenda. Talvez não imaginasse a que nível moral desceriam as pessoas em nossa época. Do modo que está sendo manipulada a lenda de Maitreya, ela é fatal para o sistema geográfico sul-mineiro. Isso me lembra uma palestra que assisti do professor Vidal, onde perguntaram a ele sobre o guru da moda. Na época, perguntaram a ele o que ele achava desse novo mestre da humanidade. O professor Vidal afirmou que esses supostos mestres agem como leão caçando. Ele ruge e incute medo no coração de suas vítimas, fazendo com que corram desesperadamente, ora para lá, ora para cá, até que caírem em suas garras. Independente do Avatar, de Maitreya, ou de Cristo, convido você a abandonar todas essas ilusões e fantasias e caminhar com suas próprias pernas, com seus próprios esforços, rumo à tua própria realização. Nada melhor do que você atingir a realização, para coroar de mais glórias os esforços de nosso Mestre. Não me dirijo aos impúberes psíquicos, que acreditam em ilusões messiânicas e como crianças correm para um lado e para o outro em busca de suas fantasias infantis de salvação, sem transformação. Esses não estão acostumados a avaliar a coerência do raciocínio, são incapazes de perceber por si mesmos e só dão ouvido se você se auto-intitular algum ser sobrenatural. Dirijo este convite aos seres maduros, aos livres pensadores, que desprovidos de ilusões messiânicas realizam os esforços necessários, com disciplina, paciência e perseverança a fim de alcançar sua própria iluminação. Resumindo do ponto de vista messiânico, Maitreya não existe. Maitreya dorme em germe no teu interior e devemos realizar o Avatara, ou em vez de ficar esperando o Avatara, a vinda do Messias, ou ficar correndo para os pés do primeiro que assim se auto-intitular. Desperte o Cristo que dorme dentro de você. Isso é o que sempre ensinamos a nossos alunos, desde a fundação de nosso trabalho. Por isso, quando acabar o circo de Maitreya e quando a poeira das mistificações baixar e não ficar pedra sobre pedra,
pois não ficará pedra sobre pedra, de capelas, templos, santuários, cidades, ou regiões, que obstaculizem a marcha da consciência humana. Nós poderemos olhar nos olhos de nossos alunos com dignidade em nosso semblante, pois não tomamos parte neste espetáculo de mau gosto, neste crime de lesa humanidade, e portanto não teremos que ficar dando desculpas ou justificativas. Continuaremos caminhando, para reflexão. Se no teu caminho encontrar um Deva, mate-o. E continue caminhando. Se encontrares um Buda, mate-o. E continue caminhando. Se encontrares um Deus, mate-o. E continue caminhando. Continue caminhando. Siddhartha Gautama, o sábio do clã Sakyamuni. É pelo fruto que reconhecereis a árvore. Joshua Ben Pandira. Apesar das luzes da casa estarem acesas, o cego permanece na escuridão. Kulanarva Tantra. Jorge Guimarães, presidente da Sociedade de Estudos Teosóficos, 7, presidente da Fraternidade Filosófica Potencialista.